Nossa querida tia Ayn Rand, que é uma inspiradora aí da nossa escola, uma das, né? É, ela fala uma coisa que eu acho muito importante, e eu acho que ela pratica a filosofia caixa alta, e nós temos também a filosofia caixa baixa. E a filosofia caixa alta, que é o que acho que a Ayn Rand trabalha, é uma filosofia voltada para melhorar a sobrevivência da espécie. O que a Ayn Rand diz, e eu acho fundamental, é o seguinte: a nossa espécie é uma espécie em aberta. Geneticamente, nós temos uma independência, uma taxa de liberdade em relação às decisões de como nós vamos sobreviver, diferente das outras espécies. Obviamente que a gente não tem, a gente pode determinadas coisas, mas não pode tudo. Então a gente tem uma taxa de liberdade maior. E aí, para que a gente possa ter uma vida melhor, nós precisamos responder determinadas perguntas. E essas perguntas básicas, que elas são opcionais, você pode responder ou não, né? Ou poderíamos dizer, obrigatoriamente você terá que responder de maneira consciente ou não. Então a opção que você tem é uma opção consciente ou inconsciente. Você vai assumir a sua vida ou você vai se deixar levar. É aquela ideia do o Zeca Pagodismo ou não Zeca Pagodismo. Você vai assumir. Então, quando você diz eu quero assumir a minha vida, necessariamente você vai se colocar diante das questões filosóficas. As questões filosóficas, filosofia caixa alta, são aquelas que vão ajudar cada pessoa e grupos de pessoas a sobreviver melhor. Esse é o papel da filosofia. Filosofia caixa alta. O problema da filosofia é que a filosofia ela virou a filosofia caixa baixa. Ela virou a filosofia voltada para o umbigo dos pseudo-filósofos, que não são filósofos. E aí começa a história da filosofia, a filosofia de fulano, a filosofia de ciclano, e vamos entrar nos conceitos de Beltrano. Para que isso? Nós temos um problema, como é que as questões que foram colocadas nesse pacote se resolvem. E aí a gente faz parte de um sistema integrado. A Ayn Rand sugere um sistema integral, em que existem instâncias, uma depende, são pré-requisitos da outra. Eu já acredito que a gente tem um sistema em espiral, em que as perguntas vão se trabalhando uma com as outras, sinergicamente, e vão se ajudando no processo. Mas, de qualquer maneira, este ambiente de perguntas em que você terá respostas, e aí sim você tem possíveis respostas que as pessoas vão dando, né, que tem que ser coerentes uma com as outras, para você ter uma certa coerência em relação a tudo isso, é que vai fazer a diferença na vida das pessoas e na vida dos grupos. Quanto mais consciente e quanto mais as pessoas se dedicarem a responder bem essas questões, melhor será a qualidade de vida, ponto. Olha o papel importante que nós temos na filosofia e as pessoas estão jogando isso para escanteio. Então, quais são as questões, né? Questões são quem somos, para onde vamos, né? Como é que chegamos aqui, é a metafísica aplicada. A própria questão, como organizamos um sistema filosófico, um sistema básico, né, e opcional de sobrevivência, como é que a gente organiza isso? Aí é uma metodologia da própria filosofia. Depois, como é que a gente sabe, como é que a gente vive melhor? Qual é o critério de uma vida melhor? E aí nós temos a questão ética. Como saber que a gente está vivendo melhor? Como é que a gente tem possibilidade de saber qual é o conhecimento positivo, qual é o negativo, o que é falso, o que é verdadeiro? Ou mais falso ou mais verdadeiro? O que é menos realidade, o que é mais realidade? Isso aí é epistemologia. Depois você tem a parte política. Como nos organizamos em grupo? De que maneira é melhor nos organizarmos em grupo? Então, essas questões todas, elas estão aí e elas são fundamentais, sempre foram. Quando a gente entra numa nova civilização, como a gente está entrando agora, né, revoluções midiáticas
permitem novas civilizações, revoluções midiáticas, em que você introduz canal e principalmente linguagem, né? Você tem, então, a partir daí, uma mudança na sociedade e você, então, tem um ajuste que você tem que fazer nesse sistema, que a gente está chamando de sistema filosófico ou sistema básico e opcional de sobrevivência. Qual é o ajuste, né? Pô, a gente precisa ver o que o novo momento precisa de revisões nesse processo. Por exemplo, na questão do quem somos, não estava colocado nem para Ayn Rand, nem para os outros filósofos, a questão fundamental da tecnoespécie. E aí essa é a proposta do McLuhan. Se você não colocar na resposta quem somos, somos uma tecnoespécie que de tempos em tempos precisa fazer revoluções midiáticas para fazer uma revisão na forma de nos administrarmos, porque a gente cresce demograficamente, porque é uma tecnoespécie, você não vai conseguir entender os sapiens, não vai conseguir entender uma série de coisas, né? Na questão ética, por exemplo, vai se sobressair a necessidade urgente da autonomia de pensamento, né? A questão da busca da felicidade, num ambiente em que as pessoas vão ter que trabalhar cada vez mais do que a gente chama de mercado, né? Vão ter que servir a um cliente para poder ser felizes. E para servir precisa conhecer o seu potencial. E para conhecer o seu potencial precisa trabalhar em cima disso. Tudo isso é filosofia, caixa alta, e não filosofia, caixa baixa. Então, uma das propostas, né, talvez esse ano agora, a gente trabalhou, né, fortemente a nova ciência, que é a antropologia da sobrevivência, e a bola que vai entrar para o ano que vem, como desafio da escola, é um novo, refletir sobre esse sistema filosófico e adaptar esse sistema filosófico, pegando os filósofos e tentando adaptar um sistema filosófico para esse trabalho da civilização 2.0, em que a gente vai ter que ressaltar determinadas coisas fundamentais numa civilização em que a gente sai do ambiente mamífero dos lobos para o ambiente das formigas. Isso muda muita coisa. Quais são as adaptações necessárias nesse processo? E aí a gente então continua na nossa jornada para ajudar as pessoas a sobreviver melhor diante desse novo cenário. Você quer ter uma visão diferente do mundo, quer sair de Matrix, tomar uma pílula vermelha? Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal.